Então, Piccoli, primeiro, boa tarde. Ontem, conversando com o Tato, ele disse que ainda não tinha uma explicação, que tinha algumas ideias. O que vocês conversaram? Tu deve ter conversado com os atletas antes do treino. Por que o Pelotas não teve uma atuação que se esperava na estreia contra o Novo Hamburgo e agora tem pouco tempo já e um desafio muito grande que é contra o Inter titular no Beira-Rio? Boa tarde. Bom, na verdade, essa foi uma das conversas que tivemos, né? Uma das situações que colocamos. Né? E ontem eu me prestei, no final do dia, a conversar com alguns colegas e treinadores e também assisti algumas entrevistas dos jogos de ontem, enfim. Eu não queria ser mais do mesmo. Todo mundo falando da tal da estreia, cara. Você precisa terminar uma hora dessa, né? A gente precisa parar com esses argumentos, né? Então, o que está me restando é olhar e torcer para que realmente tenha sido só a estreia, entendeu? Mas eu estou muito atento, porque alguns comportamentos que nós tivemos nesse jogo, nós também já havíamos tido contra o Desportivo. De aceitar muito, de não ter coragem de fazer o passe apertado e não ter coragem de receber a bola apertada. Pouca produtividade. Né? A gente passa o tempo todo estimulando coragem para jogar. Arrisca. Acho que a competição está trazendo uma resistência maior em relação a essas ideias de arriscar um pouquinho mais, de se soltar um pouco mais. Ninguém gostou da estreia, nenhum dos atletas e muito menos a comissão técnica. Mas já é passado, a análise ela foi feita já muito fria ainda após o jogo. Mas eu, antes de conversar com eles, eu quis assistir novamente o jogo. A gente gosta de se torturar, né? A tortura, a gente vê algumas coisas que poderiam ter sido feitas de forma muito simples. Mas penso que no geral, foi muito mais comportamento mesmo emocional do que qualquer outra coisa. Esse grupo já tinha feito algo um pouco melhor, né, diante do Grêmio. Então, agora nós já viramos a página e começamos a olhar para aquilo que vem pela frente, que não é pouca coisa. Projetando uma equipe para o jogo de domingo, tem o retorno do Hugo Sanches, né, Piccoli? Existe a possibilidade de uma troca em relação ao sistema ofensivo, daqui a pouco o ingresso do Tadeu no time, ou a permanência do Hugo Almeida, ou daqui a pouco nem Hugo Almeida, nem Tadeu e jogar novamente com o Jean Roberto naquela função? Vamos lá. Costumeiramente eu me mantenho firme no que eu falo. Não adianta eu falar para vocês em outros momentos que, infelizmente para mim, eu fiz a pré-temporada sem um 9, e agora que eu tenho 2-9, eu não vou utilizar. É um pouco contraditório, né? O que nós vamos estudar é em relação qual dos dois. Isso sim. A gente vai tentar entender, ver como é que está a recuperação do Almeida também. Eu descarto o do falso 9. Eu penso que eu não posso pedir para um clube 2-9 e não colocar nenhum para jogar, independente da condição. Então vamos condicionar jogando, porque nós temos um campeonato todo pela frente. Então, dessa forma, eu não vou ter esses atletas em condição. Então não vou ser contraditório àquilo que eu falei para vocês. Eu gosto de jogar com 9, sim. Eu gosto. Acho que um time fica mais parecido com um time, né? Quando você tem a figura do 9 ali. Fora o risco de você trazer mais ainda o adversário para cima numa eventual situação de um jogo de alto nível. Eu só preciso entender bem, e isso vai ficar mais claro hoje à tarde e amanhã cedo, de que forma. A gente já sabe que o Internacional vem com a equipe tida como titular, enfim, porque ontem utilizou praticamente todos os atletas que seriam a segunda ideia do treinador, e pelo menos o que a gente imagina. Mas, independentemente disso, é importante ajustar um pouquinho melhor aquilo que nós temos como pretensão de jogo. Então, um outro setor aí pode ter um cuidado um pouco maior, sim. Piccoli, a palavra da moda, principalmente no teu adversário, é a intensidade, né? E eu te pergunto, o Pelotas não perdeu intensidade nas laterais em relação à Copa Silverardi? O Zanello e o próprio Jean não te davam uma agressividade um pouquinho maior? E essas mudanças em praticamente todos os setores, né? Laterais, meio, ataque, contando as perdas e as opções, não mudou um pouco a intensidade que o Pelotas tinha na Copinha? Ou os adversários que certamente, né, aumentaram de nível? Chegamos numa conversa mais consciente, né? Se eu pegar a Copa como parâmetro, eu de novo estou sendo contraditório. Eu penso que... Vamos lá, vamos primeiro para a lateral esquerda do Busanello. Está todo mundo apaixonado pelo Busanello. Eu gostaria que ele tivesse apaixonado por ele também. Se não subir a batida, não vai jogar comigo. E não é pessoal.
Eu não vou formar jogador pela metade. Eu não vou ser mais um treinador dando oportunidade para o jogador que não se dedica. Voltou diferente depois da Copa. Tô pé da vida com ele. E ele sabe disso. Ele sabe disso. Então, para acabar com a paixão dele, ou vira homenzinho, ou não vai jogar. Enquanto eu estiver aqui. Sobe a batida, talvez ele consiga competir aqui. Sou um pouco radical nisso aí, não negocio. Tem coisas, quando eu vim para cá, eu falei para vocês que eu não negocio. Essa é a primeira situação. Penso que perdi sim a intensidade, mas não só por questão dessas mexidas. Eu penso que o nível é outro. A batida é outra. A batida é outra. Agora, é fato que alguns daqueles jogadores da Copa podem entrar na equipe. E eu estou seguindo uma estratégia, mesmo que lá na frente possa custar a minha cabeça, mas eu vou seguir a estratégia, diferente do que eu fiz em outras vezes e acabou, de alguma forma, atrapalhando meu trabalho. Se esse grupo da Copa remanescente que eu apostei, eles se mantiver firme, exemplo feito ao Jô, por exemplo, nós chamamos ele para uma outra situação, ele veio e correspondeu. Se esse grupo continuar dando essa resposta em treinamento, ele fatalmente, dentro da competição, ele vai entrando, vai se ajeitando ali. Né? Mas tem que ter esse comportamento. Eu já disse lá atrás que tinha alguém ainda segurando a taça da Copa, né? E eles não gostam de ouvir isso aí. É aí que eu falo. Se não gosta de ouvir é porque está incomodando, precisa mudar o comportamento. Raramente eu falo publicamente isso aí. Mas agora eu estou externando porque eu também estou precisando do cara. Deu uma melhoradinha a última semana aí. Mas preciso mais. Agora já pode ter algumas mudanças, sim, para indo de encontro a isso que você falou, para esse jogo contra o Inter. E aí não me interessa se é o Inter, se eu entender que tem que entrar alguém da Copa ali, alguém do grupo que faça a função, ele vai jogar. A gente vai... Eu tinha um pouquinho de dúvida em relação à manutenção da estratégia que nós já tínhamos desenvolvido antes mesmo do jogo contra o Novo Hamburgo para o jogo contra o Internacional. E agora tenho a convicção que eu preciso mudar um pouquinho a estratégia para esse jogo, sim. E passa, sim, provavelmente para a mudança de alguns nomes, sim, dentro do resultado que eu vou ter daqui a pouquinho, né? Mas eu gostaria muito que os jogadores olhassem para mim e ficassem com uma gana de mim, cara. Que eles ficassem incomodados comigo. Esses que ainda não entenderam a batida. Porque o futebol ali fora aceita. Nunca foi tão fácil você sair de uma Série D para uma Série A de brasileiro. Para os atletas. Não para os clubes e para os treinadores. Para os atletas. A demanda é muito grande. Mas tu tem que querer, velho. Tem que querer. Tu não pode achar que uma conquista da Copa te transformou num grande jogador. Não. Você precisa ganhar umas 10 Copas para virar um jogador de verdade. Não uma ou duas. Ou então fazer um grande gauchão. Essa é a mensagem que eu passo para eles todos os dias. E quem entender, provavelmente vai usufruir. Professor, eu vi um Pelotas contra o Novo Hamburgo meio preso em campo, não conseguia ser aquele Pelotas do ano passado. Falta ainda uma mobilidade para o Pelotas, principalmente com adversários que vêm da boca do lobo fechados? Vai passar por aquilo que eu falei em relação à coragem de jogar, né? São jogadores que vinham jogando Série B de brasileiro. O nível do gauchão não é maior que a Série B do brasileiro. Ele tem características próprias. E isso talvez a gente precise entender. Nós vamos encontrar equipes mais fechadas aqui dentro da boca. Isso aí é o ônus dos últimos meses. O histórico de se jogar aqui em Pelotas sempre foi difícil. Mas nós precisamos ter a ambição também no jogo. E nos faltou isso um pouquinho. Acho que aceitamos demais a característica do adversário. Eu vou voltar a falar para vocês que ele falando como é que não precisam arriscar um pouco mais o passe. Eu tinha 3 atacantes e um meia dentro de campo. E um segundo volante de chegada. Então eu penso que olhar para alguns setores, como você mesmo falou, é importante agora, a gente precisa dar uma olhadinha. Tem algumas partes que não estão funcionando. O jogador compreender que ele precisa fazer um pouquinho mais nesse tipo de competição.
Talvez eu, como treinador, ter um pouco mais de paciência. Mas a batida ela precisa melhorar, sim. Porque essa tal de mobilidade ou a tal de intensidade que alguns outros falam, passa por comportamento. Passa por comportamento. Você pode ter certeza que o que mais esses treinadores treinam por aí para o cara ter essa tal de intensidade é comportamento, cara. Você está indignado, você sair do aquele momento de aceitação. O futebol não tem espaço para você aceitar muito aqui. Eu, pela primeira vez na minha carreira, eu externo uma indignação com o comportamento de um atleta. Que eu banquei para ficar aqui. Talvez por isso. Primeira vez. Porque eu vejo, assim, umas paixões, sabe? Que elas não estão sendo correspondidas. E aí eu preciso entrar, porque senão fica umas conversinhas que a gente começa a perder tempo. Se melhorar, vai jogar. Eu não levo nada pro coração. Aqui é a razão pura. Eu sou muita emoção na beira do campo. Fora isso, eu sou razão. Frio. Pode tentar quebrar pedra de gelo. Essa questão de comportamento, Piccoli, como fazer o time ter, quando enfrenta um adversário do Inter, pelo que a gente conhece do histórico do Kudê, principalmente que é um time que tem um prédio de pressão muito alto, né? Os times deles sempre tiveram isso, de ter essa coragem, de querer arriscar num gramado que a gente sabe que é bem diferente, que a bola corre muito mais rápido. Como o jogador do Pelotas entrar em campo e pensar, bom, agora eu tenho que arriscar mais, mas diante de um adversário, na teoria, bem mais qualificado. Se você não jogar contra o Inter, você vai jogar contra quem? Eles têm no comando um cara que fez a carreira dele jogando os grandes jogos. Eu fui um jogador comum. E pedi a Deus todos os dias, me dá uma chance num grande jogo. E eu falo isso para eles. Cara, se você não tiver personalidade e culhão para jogar um jogo como contra o Internacional do Beira-Rio, cara, você não pode jogar futebol. Cara. E meu time tem. Ele só precisa acreditar um pouco mais nisso. Esse é o tipo do jogo que se o treinador falar demais em relação à motivação, atrapalha os caras. Deveria ser assim. São os grandes jogos, talvez a gente tenha só mais uma oportunidade e o clássico no estadual. A não ser que classifique, aí a gente tem possibilidade de ter mais. Então, cara, isso aí é só acender, e arriscar. A gente vai arriscar, sim, pode ter certeza. A gente vai cuidar onde tem que cuidar e vamos liberar quem tem que liberar. E se precisar, a gente mexe na equipe de novo. Se eu entender que precisa mexer, eu mexo. Não tem problema nenhum, não. Você acompanhou o jogo contra o Novo Hamburgo em tempo real, à beira do gramado, e depois, com mais tranquilidade, acompanhou por vídeo a estreia do Pelotas no Campeonato Gaúcho. Que mudança de postura o Pelotas tem que ter em comparativo ao jogo com o Novo Hamburgo para o jogo contra o Internacional, Piccoli? Tem que ter coragem para jogar, cara. Ninguém vai te deixar jogar. Você tem que bater na porta e entrar, velho. Tem que ter coragem. O que o Piccoli quer dizer com coragem, cara? Nós tivemos muitas possibilidades de fazer passe para frente. Nós não fizemos passe para frente. Nós enquadramos o corpo para se proteger, virando para trás. Nós tivemos condições de fazer. E outra coisa importante, as análises que nós fizemos no Novo Hamburgo, todas corresponderam. Nós tivemos grandes oportunidades de enquadrar o corpo e trazer a bola e levar para o outro lado que ia estar aberto, e a gente insistia do lado onde nós havíamos passado com o Novo Hamburgo. Se nós deixássemos a bola ali, eles iam pressionar ali. Se tem um cara que conhece Julinho Camargo, esse cara sou eu. Desde quando eu era auxiliar. Faz tempo já, mais de uma década. E nessas informações, elas são consistentes, elas são padrão. A gente vê isso já há muito tempo. E nós tivemos um pouquinho de dificuldade. Muita dificuldade, melhor dizendo. De entender isso, tirar de um lado e levar para o outro. Fazer o nosso jogo fluir. A gente vem aqui com um discurso bonito, né? Encurtar a distância entre o que eu falo aqui e o que se faz no campo, que é o meu grande desafio. Mas antes eu vim aqui falar e mostrar, e daqui a pouco lá dentro a gente se encolher. Eles sabem disso, eles falaram isso ontem para mim. Nós não podemos fazer com o Gauchão mais do que ele já é. Ele é muito difícil. Não vamos transformar ele num absurdo, porque aí não vai andar. Mas precisa ter coragem para jogar, cara. Coragem. Arrisca esse passe para frente. Coragem, porque às vezes coragem não é só quem tá com a bola. É quem tá sem a bola, porque se ele não deslocar, ele não precisa receber, né, cara? Coragem para deslocar, para ser opção de passe, para receber, para ir para dentro do cara, dar o drible. A gente vai montar um jeito um pouquinho diferente para ver se a gente consegue estimular um pouco mais isso com outras ações também. Não é uma coisa
tão difícil, mas também não é um botão para apertar, né? Precisa ajustar um pouquinho as ideias. Jogadores como os meninos que a gente falou da Copa, eu preciso muito deles, muito. Eles elevam o nível do treinamento e também do jogo. Tentando entender um pouquinho as tuas ideias de jogo, tu fez 2 mudanças em situações diferentes, a mesma. Tirasse o Jean Roberto, botasse o Gabriel contra o Grêmio, onde estava segurando ali uma vitória até o momento, e contra o Novo Hamburgo precisava vencer, fizesse a mesma mudança. Qual foi a intenção e se o Gabriel pode ser essa novidade, já que é a primeira opção que tu tem tido nos últimos jogos, em diferentes situações do jogo? Me permite falar que aí é um pouco de pobreza, imaginar que seja a primeira só porque eu utilizei. Mas foi boa a tua pergunta. Vamos lá. Eu já tinha preparado a mexida do Wallace também. Era uma em sequência na outra. O Gabriel, para mim, é o que mais demora um pouco para entrar no jogo. A ideia já era tirar um volante e jogar com o Wallace também. Eu demorei um pouquinho para colocar o Gabriel no jogo. Assim, ele entrou e demorou um pouco para entrar. Era uma situação diferente. Por exemplo, eu já gostaria de estar trabalhando, eu só não tinha ainda a convicção se eu utilizaria uma mexida de beirada ou de volante. Eu estava ali tentando ver quem ia estar mais desgastado para eu não fazer besteira. Às vezes você quer acertar se escolhendo todo o trabalho. Então, a mexida seria Gabriel e o Wallace. Os dois. Um pouco antes, um pouco depois, não ia mudar muito. Talvez uns 5 minutos antes, o Wallace para ter uns 20 minutos. O Wallace é o nosso articulador, justamente em zonas mortas do campo, que já fui muito criticado por ele jogar ali e tal. E agora a gente começa a ter saudade. Por quê? Porque ele é um jogador das zonas onde ninguém gosta de marcar. O Wallace aparece em cantinho que só ele enxerga. Então, a ideia era essa para o jogo. E mais uma situação. Eu tinha acabado de colocar o Tadeu no jogo, né? Então, não queria trazer o Tadeu muito mais para o Gabriel. A ideia era que o Gabriel empurrasse um pouco mais uma briga pessoal do Gabriel com não o Itaqui, o outro volante deles, canhoto, o Bertotto. Era essa a ideia. Aí, naquele momento, o Bertotto trocou de lado. Trocou de lado, veio para o lado de cá, não sei se foi a pedido do Juninho o quê, mas a ideia era que tivesse esse confronto, e não deixar mais o Bertotto sair para o jogo, e logo depois colocar o Wallace, porque aí me daria a condição de desequilibrar o outro lado. Não aconteceu exatamente isso, porque eu tive que esperar mais um pouquinho para mexer. Aí foi uma dúvida de desgaste. Eu não sabia se eu mexia no lateral direito, daqui a pouco poderia jogar a Guedes para lá, ou então tirar o Santana, que era a primeira ideia para aquela situação no jogo, mesmo abrindo mão da bola parada, que era o ponto forte do Novo Hamburgo.